Aleluia, som. Glória a Deus, muito bom dia, graça e paz abundante ao seu coração, amém? Os irmãos podem se assentar, vamos compartilhar um breve versículo aqui nessa manhã com você. 1 João, capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz: filhinhos. Eu amo essa expressão como o apóstolo João se refere a nós, né? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha, essa é uma verdade poderosa para que você entre na aceleração espiritual. Acredite em mim. Nós estamos nesses dias no meio de uma campanha de jejum, 21 dias para acelerar sua bênção. E o que acelera a bênção é o Espírito Santo, e ele faz isso através da sua fé. Não é necessariamente através da sua necessidade. Necessidades e emoções, elas não têm poder para mover o céu. Senão não tinha ninguém passando necessidade no mundo. O que move a Deus é a sua fé. Quando você crê nas promessas, quando você crê na palavra. Mas você precisa crer de uma posição, de um lugar. Por isso que eu digo que esse versículo ele é muito poderoso, porque tem pelo menos duas verdades aqui que são fundamentais para que você entre na aceleração. Primeiro é o que João começa falando: filhinhos, vocês são de Deus. Veja, ele lembra a cada um de nós essa expressão poderosa. Você não pode realmente crer que Deus vai trazer aceleração espiritual na sua vida, em todas as áreas, seja ela financeira, emocional, espiritual, na vida da igreja, no seu ministério, se você esquecer que você é filho. Você não pode esquecer que você é filho. E quando ele usa a expressão filhinho, claro que ele está colocando uma expressão de um filho que é amado, que é precioso aos olhos do Pai. Ele está falando: vocês são de Deus, vocês são filhinhos amados. Quando você se lembra dessa verdade, quando você ouve essa expressão, então é desse ponto que as coisas começam. Porque quem é filhinho tem um pai. Quem tem um pai como nosso Deus sabe que Ele está cuidando de todas as coisas. Nesse momento você pode crer que realmente o Espírito de Deus vai mover na sua vida. O Espírito de Deus vai mover em cada área que você tem orado, que você tem colocado diante dEle. Por quê? Porque você merece? Não. Porque você é bom? Também não. Porque você não erra ou faz tudo certo? Jamais. Nós sabemos que essa pessoa só existiu um aqui na terra, que foi Cristo. Nós erramos, nós falhamos, nós deixamos de fazer o que é certo, procrastinamos, mas a base da nossa fé e da nossa relação com o Pai é porque somos filhinhos amados, não é nenhuma outra. Porque nós somos filhos, Deus trabalha em nós, né? Deus trabalha em nós, Deus cuida, Deus disciplina, mas Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Ele vai completar a obra que Ele começou. Pais não desistem. O empregado, ele pode ser mandado embora, o filho não. O filho não é mandado embora. O filho até, às vezes ele vai embora, mas o pai não desiste dele. Vai ter que voltar depois que acabar tudo lá no chiqueiro dos porcos, porque sempre vai acabar. Infelizmente alguns não voltam, né? Se perdem no meio do caminho. Mas essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que uma vez que você entende que você é filhinho, você realmente possa ganhar essa fé no seu coração e acordar de manhã e dizer como uma criança: e aí, pai, como que vai ser hoje? O que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor vai fazer hoje? O que o Senhor preparou para mim hoje? Quando você tem esse entendimento de filhinho, acontece com você o que a Bíblia diz: você se torna como criança para ganhar o reino. A Bíblia de Jesus é que falou que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não poderíamos ganhar o reino. Porque a criança, não no sentido de ser infantil, carnal, mas no sentido de ser puro do coração, no sentido de que a criança confia plenamente no pai dela, no sentido de que a criança, ela simplesmente não está pensando
nos problemas, nem nas dívidas, nem no preço que tem que ser pago ali para ter aquele sonho. Ela simplesmente fala com o pai dela que ela quer a bicicleta, não é? Ela não está pensando se o pai dela pode ou não, tem situação ou não, se ela está merecendo ou não. Ela não lembra se ela tirou nota 5, ou 8 ou 10 na prova. No dia do aniversário ela pede. E nós podemos nos achegar diante do Senhor com esse coração, apenas sem fazer conta, né? Sem realmente avaliar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, para ver se sobra alguma coisa. Não, nunca você vai ter fé dessa maneira. Então, em primeiro lugar, nessa manhã, lembra que você é filhinho e que você é do Senhor, você é de Deus, você não é do mundo, você não é de outra coisa. Que esse é o problema, quando você não tem entendimento que você é filho, você às vezes ainda vai querer viver como o mundo vive. O mundo vive na dependência do seu braço. O mundo vive achando que é ele que resolve, ele que consegue, mas ele só encontra enfado e cansaço da alma. Quando a Bíblia fala que, filhinhos, vocês são de Deus, ele está dizendo que você não é de outra coisa, você não é de outro lugar, não tente ir para outro lugar, não vai funcionar. Você vai ter problemas, porque você não é de lá, você é do Senhor, não é? Nós somos do Senhor porque Ele nos comprou, Ele é o dono da nossa vida. Deveríamos deixar que Ele nos guie, que a vontade dEle seja feita. Mas também não se esqueça que não vale a pena você tentar viver em outro lugar, porque você só vai ter decepção, lá fora não é o seu lugar. Depois ele nos conta a outra verdade muito poderosa. Ele está dizendo justamente porque vocês são meus, que vocês são filhos amados, vocês têm vencido os falsos profetas. Olha, se você é um filho com esse entendimento, a segunda questão que você precisa entender para vencer é vencer os falsos profetas. Quem é o falso profeta hoje? Claro que se ele é falso profeta, ele também está falando dentro da igreja, está falando na internet, está falando em muitos lugares. É aquele que está pregando a lei. Quem está pregando a lei está negando a obra da cruz, então é profeta falso. A verdade do Velho Testamento era pregar o que você tem que fazer. A verdade do Novo Testamento é pregar o que Cristo fez. O falso profeta no Velho Testamento era aquele que falava coisas boas. Esse era o falso profeta, lembra? Os falsos profetas no Velho Testamento era aquele que falava coisas boas, porque o homem não cumpria a lei, né? Então sempre era coisa ruim, o verdadeiro profeta. Mas o falso profeta no Novo Testamento é o que fala coisas ruins para você. Só fala juízo na sua cabeça. Então como que eu venço os falsos profetas hoje? Ouvindo as promessas, ouvindo a obra da cruz, lembrando o que Cristo fez e não o que eu fiz. Não é que eu não reconheço os meus erros, mas é que eu creio no perdão. Creio que Ele pode mudar a minha vida. Lembra disso, que eu sempre disse isso, a graça de Deus não está mandando você para o pecado, porque o pecado não compensa. Pecado é tudo que você faz na carne, ok? E a carne foi feita do pó da terra. E a serpente, que é o diabo, que foi amaldiçoada, foi para comer pó. Então quando você peca, você dá comida para demônios. E eles ganham espaço na sua vida. E demônios, eles são como vampiros que sugam o sangue. É por isso que a pessoa, depois de um tempo na vida do pecado, ela perde a vida. Ela perde tudo. Então, não é uma questão de cercear prazer. É só uma questão de engano, não é? Eu sempre digo uma coisa e é verdadeira. Ninguém é livre. Isso é mentira. Não existe essa pessoa. Ou você é escravo de Deus, no sentido positivo da palavra, porque Ele é seu pai, ou você é escravo do diabo. Você não é livre. Nesse mundo tem dois senhores. Você vai ter que escolher. Em cima do muro é um engano, é mentira. Sou livre, é mentira, coisa nenhuma. Ninguém é livre, senão você saia matando os outros aí com raiva. Não faz porque vai ser preso. Não é livre. Então, agora, a verdadeira liberdade está no Senhor, que é Cristo. Porque Ele que disse, para a liberdade é que Cristo te libertou. Mas a nossa liberdade só acontece quando Ele é o meu Senhor. É um santo paradoxo, né?
Porque quando eu quero viver a minha própria vida, me tornei escravo do diabo. Me tornei escravo do pecado. Mas a Bíblia diz que você não. Você tem vencido o falso profeta, você que tem ouvido a mensagem da graça. E aí ele nos dá a terceira e última revelação poderosa. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor. Quando a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, ele está fazendo uma comparação de problemas, de inimigos, de conflitos. Ele está fazendo uma comparação, deixando claro que o maior é o vencedor. E hoje eu estou aqui para te lembrar, se aquele que é maior, você tem vencido o diabo com todas as suas mentiras. Por quê? Porque quem está em você é maior que o diabo. Quem está em você, que é o Senhor, é maior do que a doença, porque ele carregou na cruz a doença. Ele é maior do que a morte, porque ele venceu a morte. Ele é maior do que a pobreza, porque ele venceu todas essas coisas que faziam parte das maldições. Ele é maior do que todas as suas doenças emocionais. Ele é maior que a depressão, ele é maior que a ansiedade, ele é maior do que o medo, ele é maior do que a frustração, ele é maior do que o abandono, ele é maior do que as suas necessidades, ele é maior do que todas as suas ameaças, ele é maior do que todos os seus conflitos. Se você se lembrar disso, se voltar para Ele, você vai poder dizer: puxa, tem alguém que é maior do que eu, mas Ele é também muito maior do que tudo que é contra mim. E se Ele é por mim, nada, nem ninguém, nem demônio algum poderá ser contra mim. Amém. Então eu posso crer que Ele vai acelerar a minha vida, porque Ele é maior, porque eu sou filho amado, porque eu venço os falsos profetas da lei, e eu sei que aquele que é maior está vivendo em mim. Quando essa fé toma conta do seu coração, então você tem condição de acelerar. Amém? Vamos fazer essa confissão juntos? Pedir os irmãos aqui ficarem de pé. Você sabe uma coisa poderosa? Quando você crê que maior é o que está em você, é que a Bíblia diz que Ele efetua em nós o querer e o realizar. Querer e realizar. Então, aquele que é maior, ele vence dentro de você, porque ele opera em você o querer do coração dele. Ele vai te conduzir para a vontade dele. E quando você se submete, a vitória acontece. Se você pode, se você está me assistindo também, feche os seus olhos por um momento, levante a sua mão. Quero que você repita comigo em fé essa palavra, amém? Diga comigo: eu sou de Deus. O Espírito de Deus está em mim. Aquele que está em mim é maior do que o diabo, maior do que a doença, maior do que a pobreza, maior do que a morte, maior do que todo o poder